Oi, pessoal, Elisa Nunes por aqui, passando rapidinho com uma dica de confecção, tá? De touca de cetim dupla face. Essa aqui é infantil, tá? Mas vocês podem estar fazendo no tamanho que vocês desejarem, tá? Essa aqui tem o diâmetro de aproximadamente 38 a 40 centímetros, tá? Eu fiz esse aqui com restinho de retalho que tinha aqui, mas pode estar sendo feito tamanho P a partir de aproximadamente 42 a 50 centímetros de diâmetro, tá? A M a partir de 55, 57 até 60, 62, tá? E a média entre 60 até 65, por aí, claro, tem algumas muito maiores, vai depender também do público que se destina à sua touca de cetim, tá? O cabelo mais black, mais armadinho, ele vai pedir uma touca com diâmetro maior, um cabelo mais longo, um cabelo volumoso, para quem usa dread. Então, vai realmente para que público você vai destinar as suas toucas, tá? Se for somente ali, né, para um público de cabelo mais curto, né, aí você pode estar fazendo ela num tamanho menor, tá? Eu não usei o tamanho de base mínima, tá? Porque eu fiz para minha filha e fiz também com o retalho que eu tinha aqui. Era o que dava para fazer com o que tinha. Eu cortei ela com 44, mas tem que descontar aqui cerca de eu falei meio, mas é aproximadamente 1 centímetro para dentro da costura, depois mais 2 para dar colocar o elástico, tá? Então, fiquei com aproximadamente 40 centímetros de diâmetro, tá? A touca. Então, assistam o vídeo até o final para vocês pegarem todo o processo do passo a passo. Se inscrevam, comentem, compartilhem, ativem o sininho das notificações e vamos pro vídeo. Vamos começar a modelar, tá? A nossa touca de cetim. E é muito importante que a gente tenha pelo menos um molde base, tá? Você pode fazer o reaproveitamento aí do papel que você tiver. Eu tô usando um pardo, tá? Aqui, de reciclagem, ele é um papel tratado, tá? Mas isso é o de menos. O ideal é que você meça ali, coloca ali as medidas do tamanho que você quer que a sua touca fique, ou que o molde fique, para que você possa sempre estar fazendo com o mesmo tamanho, tá? Eu vou estar colocando aqui 42 centímetros, e depois eu vejo na hora de cortar, eu vejo se eu acrescento mais alguns centímetros, para eu ter ali uma base de cobertura para costura, a margem de costura e também para colocar o elástico, tá, pessoal? Você pode também estar dobrando o papel que você vai usar para modelar em 4 partes e tá usando apenas uma parte da medida da touca, tá? Você usa metade dela e daí você vem com cuidadinho traçando o risco, com cuidado para que fique redondinho, né? Que você tenha uma circunferência quando você abrir o papel, tá? Eu sempre faço assim na maioria das vezes, quando eu estou com muita pressa, correndo, né, muita coisa para fazer, então eu tento abreviar. Então, aqui eu estou já traçando ali, né, a medida que eu quero para base, né, do molde da touca, para depois eu poder dobrar o papel e ir ali determinando a circunferência dela, tá? E eu espero que vocês gostem muito, tá? Eu preciso falar pra vocês que eu estou fazendo com restinho de cetim que eu tinha aqui, porque minha filha é apaixonada por rosa, tá? Ela gosta muito. E a gente queria fazer dupla face. Mas como cetim é um tecido que eu não ando comprando muito ultimamente, né? Vou até abrir uma portinha pra ele aqui, porque eu tenho uns projetinhos em que ele me cabe muito bem.
Eu acabei olhando aqui nos retalhos que eu tenho, então, assim, são retalhinhos que estavam aqui há muito tempo, tá? Tá até um pouquinho manchado do tempo mesmo, aproximadamente aí entre 9 e 10 anos, não menos que isso, tá? Mas é aquele ditado, né? Quem guarda tem. E está sendo muito útil agora, porque também era só porque ela queria muito, e como eu coloquei uma enquete aqui, e a votação foi bem baixa, né, pessoal? Mas a peça em que vocês escolheram ali foi a touca de cetim. Então, como eu já tinha que fazer para minha filha, eu aproveitei, tá? E também aproveitei os retalhos que eu tinha aqui. Procurei não sair correndo para comprar, até mesmo porque eu moro bem distante do comércio agora, então assim, bem complicado pra gente estar comprando aqui agora. Então, para pedir pela internet, eu tenho que esperar um pouquinho mais de tempo, e ela queria pra já, e eu também tinha que gerar o conteúdo aqui pra já. Aproveitei o tecido que eu tinha aqui. Agora é aquele momento de todo cuidado, tá, pessoal? Eu tô aqui determinando, vou traçar aqui com 22 centímetros, que ao abrir corresponde ao diâmetro de 44, tá? Porque eu quero ter uma margem maior de segurança para costura e também para colocar o elástico, tá? Então, nesse momento aí, a gente vai medindo, e quando traçar toda a medida, se por um acaso a gente perceber que ficou meio desnivelado, um ladinho ali tá menor, porque às vezes acontece, né, pessoal, da gente acabar se passando um pouquinho, mas não tem problema. Depois de traçado toda a medida ali, a gente vem e corrige aquela parte em que a gente acha que está menor, ou que de repente ficou bem maior que a outra parte, para que a gente tenha ali um diâmetro com uma circunferência bem legal mesmo, tá? Olha. E acabei de ver que realmente tinha que dar uma leve correção aqui, e faz parte. Modelar, cortar, costurar literalmente a gente está se corrigindo o tempo todo. Não tem como a gente evoluir, melhorar, ou como a gente fazer algo exato, certo, ou mais certo possível, sem que a gente esteja fazendo pequenas correções. Aqui nos meus vídeos eu evito estar usando aquelas medidas, aqueles cálculos para modelagem. Por quê? Primeiro, porque já existe muito conteúdo assim. Depois, porque muitas meninas que moram em lugares longínquos do nosso país, né, que não tem acesso a quase que praticamente nada, que nunca teve acesso a um curso de modelagem, de corte e costura, então ela vai encontrar ali uma certa dificuldade em estar desenvolvendo os moldes ou fazendo aquela modelagem daquele jeito, tá? Agora vamos cortar, tá, pessoal? Então, por isso que eu me preocupo sempre, e tem sempre meninas começando a fazer agora a costura, o artesanato. Então, para trabalhar com medidas e com a costura, eu sempre digo, simplifica, né, da forma mais fácil possível. A gente não precisa trazer tudo com muito peso. Primeiro, a pessoa precisa se familiarizar com o que ela vai fazer, sentir confiança, segurança. Quando ela vê que ela já tá pronta, aí sim ela pode partir para um molde base, para os cálculos, para toda aquela problemática da modelagem e da costura, tá? Então, é por isso que, na maioria das vezes, vocês vão ver aqui meus vídeos sempre de uma forma mais simples, porque eu acredito muito nisso, tá? Em que a gente precisa simplificar, tirar aquela dor de cabeça, né? Um tempo desses aí, com algumas colegas que estavam fazendo o curso, eu vi que a maioria apresentava uma certa dificuldade. Peraí, meninas, vamos aqui, porque eu falo muito, e esses são os retalhos que eu estou usando aqui com vocês, tá? Como vocês podem ver, eles estão até um pouco assim, meio amareladinhos do tempo mesmo, com alguma mancha, algumas manchinhas, mas que depois eu vejo se sai, se não saírem também não tem problema, né? É do tempo mesmo, do tempo que ficou guardado
E isso é muito normal de acontecer. E agora é aquele momento que a gente precisa tomar muito cuidado para traçar a modelagem, porque o cetim costuma escorregar bastante. E como vocês viram aí, eu não usei o alfinete, também nenhum grampinho. Então, se você for fazer assim, meio que a olho, como eu estou fazendo aqui agora, toma um pouquinho de cuidado. E voltando à questão da modelagem, né? Então, algumas colegas encontravam muita dificuldade em compreender aquela matemática toda, aquela divisão toda, aqueles esquemas todos, aqueles desenhos todos. E o que eu falei em uma das aulas com as meninas da turma foi que a gente não precisa se prender àquilo para aprender. A gente não precisa, a gente primeiro nasceu a costureira, a modelista, né, o profissional de corte, para depois surgirem os cursos de especialização nessas áreas. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. O importante é que você perca o medo de modelar, perca o medo de cortar, perca o medo de costurar. E você só vai fazer isso se você permitir que a sua mente fique limpa, tranquila, que relaxe, que não se cobre tanto quanto a isso, tá? Eu vou dar um pequeno corte só para eu me orientar onde eu vou colocar aqui a etiqueta, tá? Eu vou fazer um corte aqui dos dois lados, mas eu acredito que eu só vou colocar a etiqueta em um deles. A minha filha quer que eu coloque a etiqueta nas duas partes da touca, mas eu vou deixar somente na parte rosinha, tá? Então, se você se liberar de todos esses medos, se liberar de toda aquela matemática de princípio, porque tudo aquilo vai ser muito importante, sim, para lhe dirigir mais tarde, quando a pessoa já tem ali um domínio. Então, por enquanto, vai pegando aí roupa, vai pegando uma calça, uma bermuda, uma saia, um vestido, uma blusa, vai colocando sobre um tecido baratinho, uma chita, ou um algodão cru, ou até mesmo um TNT, ou num papel pardo, e vai treinando o corte, vai treinando a modelagem com as roupas que você tem aí, coloca sempre do avesso, tá? Se é uma peça mais apertadinha, dá um descontinho ali de um dedo a mais quando for tracejar o molde. E não se prende muito. Uma coisa que é muito importante no início, para quem tá aprendendo a modelar, a cortar, a costurar, é etiquetar. Você fez a modelagem teste ali, experimental, seja num TNT, num tecido, no papel, coloca etiquetinha referente a qual parte da peça se trata ali, tá? Agora, nós vamos dar início aqui ao processo de costura da nossa touca de cetim. Eu nunca corto, tá, pessoal? Eu risco ali o molde, né? Deixo e costuro em cima da margem de costura. Eu nunca corto antes, tá? Agora, nós vamos primeiro colocar a etiqueta. Essa é uma etiqueta bem grande aqui, tá? Porque é para outras peças. Essa etiqueta é lá do ateliê da Lindinha Artes, tá? Ela também tem um trabalho de sublimação, tem um trabalho maravilhoso, faz etiquetas lindas. Ela fez essas pra mim, tá? Da minha linha de absorventes ecológicos, Alices. E a minha filha queria muito, então separamos duas. Mas como eu falei pra vocês, eu achava que ia colocar só uma e estou decidida a colocar só uma. Sei que ela não vai gostar muito da ideia, né? Mas vai ser assim mesmo. Vai ficar assim mesmo. E agora tem que ter aquele cuidado, tá? Não esquece, se você tem uma etiquetinha aí, você pode estar colocando. Se ela for aquela de bandeirinha, você coloca ali na aba da touquinha, na hora que estiver fazendo a costura principal, e coloca, tá, ela virada pro lado de fora da touca e a parte das extremidades dela pra parte do avesso da touca. E ali é só fazer a costurinha e pronto. Quando desvirar, a etiqueta já vai estar ali. Se for etiqueta palito, né, uma etiqueta mais ou menos no estilo da que eu tô usando aqui, daí vai ser necessário fazer uma costurinha
toda nela antes de costurar a touca, tá? É muito importante, então não esqueçam dessa parte. Se tiver etiqueta, se não, no princípio, no começo, não tem problema, vai fazendo essa etiqueta mesmo. Mas assim que você conseguir uma verbinha, por menor que seja, não tenha medo de investir, tá? Tudo na vida é investimento, a gente precisa investir o tempo todo em tudo, tudo que a gente faz tem uma dose ali de investimento da nossa parte, seja ela, né, financeira, como no caso da etiqueta, de aviamentos e máquinas, né? Ou seja ela no tempo, como a gente entrega no momento da dedicação ali do processo de confecção de cada peça que a gente desenvolve nos nossos ateliês, tá? Eu tô cortando aqui as pontinhas de linha, pessoal, e nós vamos passar aqui para a parte da costura. Não esqueçam de estar conferindo a descrição do vídeo, tá? Vou deixar algumas medidas lá, algumas informações, como vocês já sabem, tá? E é muito importante que vocês confiram, que também estejam presentes, tá? Na nossa comunidade aqui, porque por lá que a gente vai estar definindo as peças que nós estaremos confeccionando aqui. E eu preciso muito da participação de vocês, que vocês votem nas peças que vocês desejam que a gente faça, tá? Tô colocando aqui alguns grampinhos para não escorregar do lugar e acabar ficando a touca torta, tá? Eu tô fazendo aqui à noite, pessoal, porque assim, né, tem os absorventes para confeccionar, tem as minhas costuras do ateliê, tem a questão de estar atendendo as clientes, de estar respondendo, de estar falando com fornecedores, de estar ali escolhendo as estampas e tudo isso, às vezes leva boa parte do meu dia, como também cuidando da casa, né, cuidando das crianças, cuidando das coisas. E quando eu vou gravar, muitas vezes é à noite. Gente, costurar à noite para mim já é complicado, mas se torna muito mais complicado quando é para gravar, porque eu tenho que estar prestando atenção no que eu tô costurando e tenho que estar atenta na gravação. Então, assim, fica bem complicado, vocês vão ver algumas costurinhas saindo do lugar aí, mas não façam dessa forma. Aí no ateliê de vocês ou na casa de vocês, faz com cuidadinho, tá? Quando eu falo que a gente tem que tomar cuidado com a costura, não é que eu tô querendo ser chata, querendo dizer que costuro melhor do que as pessoas, não, muito pelo contrário, eu desmancho muita costura, eu faço muita costurinha que depois eu vejo que tá torta, tá? O que eu digo é que a gente precisa tomar cuidado, porque a costura também é uma arte, uma coisa linda para ser apreciada, e tem aquela questão também da gente trabalhar com o coração. Tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração pede um pouco mais de atenção, e se a gente vai trabalhar com aquilo para vender, para colocar para vender, a gente precisa tomar muito mais cuidado ainda, porque o outro merece receber algo lindo, algo bom, algo com cuidado, pensado para ele, porque afinal de contas, quando ele decide comprar com a gente, está confiando no nosso trabalho, está entregando o melhor dele pra gente, que é ali aquela parte do dinheiro que ele tira para investir no nosso produto, que foi feito, né? Aquele dinheiro foi levantado com muito suor, com sacrifício, com trabalho. Então, eu acho sempre muito importante a gente tomar cuidado com a costura, não no sentido de querer ser melhor que os outros, mas na importância que se tem de entregar o que há de melhor para o nosso cliente. Isso que é importante, tá bom? Então, vamos costurar aí, pessoal.
Agora, né, a gente já desvirou aqui, eu acabei esquecendo de falar com vocês, tá? A importância de, se não usar uma tesoura de picote, fazer alguns picos com uma tesoura, tá? E tomar bastante cuidado para não deixar sem margem, porque como é cetim, pode desfiar e acabar estragando a costura. Então, deixa um pouco mais de tecido para dentro, mas bem refiladinho, para não ficar feio, para não deixar a costura feia. E também desvira com bastante cuidado, depois passa um ferrinho, tá? Aqui quase sempre eu tô correndo, quase nunca tô pegando ferro. E também marquem, tá, meninas, a parte que vocês querem da costura. Eu gosto sempre de deixar o elástico nessa primeira parte da touca, onde fica a costura externa, e usar um regulador de elástico. Mas eu estou fazendo para minha filha e para criança, eu acho bonitinho ficar com aquele babadinho extra depois do elástico, tá? E também estou sem regulador, porque se tivesse aqui uma, eu até ia usar, fazer uma com regulador para vocês verem. Mas quando eu for fazer a reposição aqui de material para o ateliê, eu vou estar incluindo, estarei fazendo aqui uma outra com vocês com regulador. Tanto dupla face, como também sem. Eu deixei cerca de 5 centímetros pro desvire, tá? Alinhei direitinho aí a costura. E agora nós vamos fazer a primeira costura do elástico, tá? A costura principal, aquela que é inteira. Na segunda costura, eu vou deixar uma pequena margenzinha de aproximadamente 1 centímetro, que é por onde eu vou correr o elástico, tá, meninas? E nessa parte é muito importante mesmo, tá, gente? Tomar muito cuidado. Eu tô rebarberando, eu tô vendo que eu estou saindo fora do risco do molde, tá? O risquinho que eu fiz com lápis agora, para determinar onde eu quero que o elástico fique. Então, ele vai ficar em alguns lugares com aquele babadinho um pouquinho mais gordo, em outros um pouquinho menos, o que não é legal, tá? Então, aí vocês fazem com muito cuidado. Eu estou correndo aqui, como eu falei, está de noite e muito cansativo para mim, muito puxado. E na ânsia de concluir logo o vídeo, eu acabo me passando, tá? Tô fazendo um retrocesso. E agora nós vamos para a segunda costura, que é aquela que eu falei para vocês, que a gente vai deixar cerca de aproximadamente 1 centímetro, que é pra gente passar com o corre elástico, colocando o elástico dentro, tá vendo? Olha, eu tô vendo aqui onde já ficou assim um pequeno acúmulozinho na questão do babado, o que vai deixar aparecendo do lado azul ou do lado rosa um pouquinho do tecido do outro lado, tá? Mas é bom a gente tomar um pouquinho mais de cuidado com isso, tá? Como é que para minha filha, e ela quer muito, sabe? Então, assim, ela não vai reparar isso. Mas aí vocês façam com muito cuidado, tá bom? Aqui vamos à nossa segunda costura. E a gente já vai introduzir o elástico. E eu quero falar com vocês aqui, quando for colocar o elástico, algo muito importante, tá? Que a gente deve tomar cuidado. Eu vou estar usando um elástico que eu tenho aqui, que é aquele caseado. Então, eu parti no meio, tá? Ele ficou cerca de meio centímetro, porque o elástico que eu tenho caseadinho aqui, ele tem de 2 centímetros e de 1 centímetro. Então, eu peguei o menor e cortei no meio, porque eu tô sem um elástico fino. E ele dá para ser reaproveitado tranquilamente num caso como este, tá? Para dentro de casa, como é para minha filha. Agora, se você vai fazer para vender, compra um elásticozinho, tá? Ou na espessura que você vai querer colocar na touca, porque vai ficar um acabamento melhor e não corre o risco de desfiar. Aqui eu tô cortando, como eu falei, eu cortei o elástico, tá? Pra dar uma improvisada, porque ela queria muito. E é assim que a gente vai estar fazendo. Depois que vocês passarem essa costura, também é importante dar uma passadinha de ferro, tá? Eu peguei aqui um grampinho de cabelo. Não, gente, eu não acredito que eu tô
fazendo isso, esquecendo completamente. Deixa eu tirar aqui o elástico, porque eu já vi que eu coloquei na parte externa, na parte que eu não vou usar, tá? Então, vou tirar aqui para colocar na segunda parte da costura, que é onde a gente deixou aquela aberturinha menor para correr o elástico. Procura colocar, se for com grampo ou com o corre elástico, colocar o elástico num sentido só, para ele não ficar retorcido, tá, meninas? Porque o elástico retorcido, ele vai acabar deixando a touca com um acabamento feio, tá? Então, vocês cuidem com isso. Ver se o elástico não tá ficando retorcido, para ficar bem bonitinho mesmo, para dar aquele prazer de ver, de usar, de vender, de ver as nossas clientes repostando, marcando a gente, tá? E observa sempre também, depois que colocar todo o elástico, tá? Eu continuo aqui mantendo o grampo num sentido só, porque assim eu tenho certeza que o meu elástico não vai virar. E quando eu puxo ele para correr, eu tomo cuidado para que ele não desvire, porque senão eu vou torcer o elástico e vai ficar feio, tá? Eu tô achando que a touquinha tá ficando bem pequenininha, vai ficar exatamente a conta da cabecinha dela. Mas, como eu comentei com vocês, era o retalho que eu tinha aqui. Ela queria muito rosa, tá? Então, assim, nas próximas compras de reposição, eu vou estar comprando cetim. Vou estar comprando, inclusive, branco também, porque tem um projetinho pra estar fazendo aqui com uma estampinha fofa. E depois eu divido isso com vocês, tá? Então, eu vou estar... concluindo aqui essa parte do elástico, tá? E falando com vocês aqui algo importante, olha, eu puxei também com cuidado para o elástico não virar, mais uma vez, tá? E eu não dou nó, não costumo dar nó no elástico. Eu uso aquele elástico redondinho com regulador de elástico, ou eu uso o elástico achatado e costuro ele para o acabamento ficar muito bom, tá? Desconsiderem aí a questão do babadinho que eu falei pra vocês, que eu entrei um pouco na costura. Foca que aí você vai estar fazendo com todo cuidado para não deixar passar, se for fazer com o babadinho assim, a beiradinha, né, na touca, tomar cuidado para não entrar, para não ficar com o lado mais curto, com o lado maior, como ocorreu aqui, que eu dei uma entradinha na costura, né, em outras partes não. Então, o babado ficou com um pouquinho mais de tecido em algumas partes e em outras não, tá? Pra gente ter uma circunferência de babado também bem bonitinha, acompanhando a costura. Eu dobro a linha no meio, tá? Eu coloco uma parte do elástico sobre a outra, reforço bem a costura, tá? Fazem bem reforçadinho aí, aqui eu vou ter que correr um pouquinho, porque é tempo, e pra gente gravar uma coisinha que não leva nem 10 minutos, a gente acaba levando 1 hora ou mais para gravar, e mesmo editando, reduzindo o máximo, às vezes o vídeo acaba ainda ficando muito grande. Então, e vocês sabem, né, eu não sou a especialista em edição, então fica mais complicado ainda, mas aqui a boa vontade, acho que é o que conta e o que eu quero entregar aqui para vocês, o conteúdo de valor, né? Então, mesmo que não esteja com a edição mais maravilhosa do mundo, ele está assim, com muito valor em questão de amor, de entrega e daquilo que eu quero passar para vocês, tá? Então, finalizando aqui a costura do elástico, vou dar mais alguns pontinhos de segurança, depois eu vou arrematar, tá? Vou cortar ali e vou me certificar de que este elástico está correndo em toda a touca, que essa parte em que eu costurei não vai ficar presa em lugar algum, inclusive na hora da gente fazer a costura final aqui agora, tá? Aquela costura pra
é fechar esse centímetro que a gente deixou aberto para correr o elástico, tá? Eu vou costurar com cuidado para não costurar sobre o elástico, porque ele precisa correr para que a touca fique com uma boa distribuição das preguinhas e que fique bonita. Tá? Então, agora a gente vai fazer aquele fechamento ali. Do elástico, tá? E aquela aberturinha que ficou dos 5 centímetros pro desvire da touca, vai ser a última parte que a gente vai estar fechando, tá? Com pontos invisíveis, e aí vocês fazem com ponto bem miudinho, bem bonitinho. Aqui eu vou fazer correndo mesmo, tá? Então, não se prendam em como eu vou estar fazendo. Tomem cuidado aí em como vocês vão estar fazendo, tá bom? Vamos acompanhando. Arrematando, que é muito importante, não esqueçam. Eu já tô gostando muito, acho que ficou bem linda, né? Bem lindinha, e eu espero muito, muito que vocês gostem, tá? Espero que vocês gostem. E vamos ver. Vamos ver o resultado, né? O resultado, como vai ficar. E se vocês vão gostar, conta pra mim nos comentários, tá? Não esquecem de comentar, deixar o que vocês acharam aí pra mim, tá bom? Como eu falei pra vocês, essa é a parte do acabamento, tá? Daquela abertura de 5 centímetros que ficou. E vocês fazem esse fechamento aí com pontinhos invisíveis ou passam a costura, tá? Com retrocesso. Eu prefiro fazer com a costura invisível, mas os meus pontos não estão dos melhores, tá? Então, vocês caprichem aí, por favor, caprichem, tá? Então, depois disso, a gente reforça bem ali o ponto e corta, tá? Direitinho. Olha só, pessoal, tá? O elástico ficou soltinho, tá? Ele não embolou.
tá? Ele ficou reto. Eu coloquei apenas em um sentido, tá? Aquela parte que eu costurei, que eu fiz a emenda, a junção do elástico, tá? Corre em toda a touca, não fica apenas onde a gente colocou. Eu prefiro costurar o elástico do que dar um nó. Eu acho que o nó dá um acabamento muito feio na peça, tá? Principalmente se tratando do elástico, que vai acabar incomodando a pessoa que vai usar. Eu acho ideal colocar aqui nessa parte e com o regulador de elástico, sabe? De elástico normalmente, né? Mas como eu tô sem também, essa aqui é pra minha filha, e eu acho pra criança mais bonitinha, assim, com essas beiradinhas, né? Ela queria que eu colocasse a etiqueta dos dois lados, tá? Ela escolheu essa etiqueta grandona aqui, que é da minha linha de absorventes, tá? Veja aí como ela queria muito. Eu coloquei. Aí, nós vamos ver aí o resultado. Eu fiz com diâmetro, tá? De 42 centímetros, mas eu cortei com 44, tá? Eu marquei, medi 42, mas eu cortei com 44. Tá? Touca, cetim, 42 centímetros de diâmetro. Esse é o tamanho P, tá? Mas eu recomendo sempre que meça. Se for fazer pra alguém ou pra você, tira a medida da sua cabeça, tá? E acrescenta aquilo que você quer. O quanto você quer que a sua touca fique folgada. Porque às vezes a gente faz um tamanho padronizado, principalmente se for vender, né? Deixa recomendado que as clientes com cabelo longos, elas têm que optar por uma touca muito maior, né? Para comportar o cabelo, o tamanho do cabelo, o volume do cabelo, tudo isso, tá? Então, eu fiz ela cortei com 44, tá? Coloquei pra dentro aqui meio centímetro e depois quase 2, né? Pra colocar o elástico. Então, aqui deve ter ficado por volta de 38 centímetros de diâmetro, correspondente a touca, o que ela vai suportar aqui dentro, tá? Por isso que ela é ideal para uma criança. E essa é para minha filha, porque ela tem o cabelinho bem cacheadinho, bem crespo, mas vez ou outra também ela pede pra fazer chapinha no cabelo dela, então pra conservar mais tempo, tá? Mas olha, o acabamento ficou perfeito. Esse aqui era um restinho de retalho de cetim que eu tinha aqui, tá? Então assim, bem velhinho mesmo, deve ter aqui... Esse resto deve ter uns 8 anos mais ou menos, então já tava até marcado do tempo mesmo. Mas depois aqui eu vou dar mais uma lavadinha, né? Pra tirar as manchinhas. E ficou essa coisa linda. Eu vou pedir também que vocês estejam dando uma olhadinha lá na comunidade, tá? Porque eu vou estar sempre deixando a enquete com as peças opcionais para vocês escolherem, estarem voltando naquelas que vocês querem que eu gere o passo a passo, tá bom? Lá, olha, a última teve 4 votos apenas, né, pessoal? Fica difícil, mas a escolhida foi a touca de cetim, então, por isso que eu aproveitei que eu já ia fazer para minha filha e trouxe o passo a passo, tá? Ah, e quando vocês estiverem fazendo, olha, cuida pra medir. Você pode fazer medindo tanto com a canetinha fantasma ou com lápis, ou também pode alinhavar a medida exata que você quer que fique as costuras e faz devagarinho, faz com calma, pra ficar bem bonitinho, tanto se for pro seu uso, como se for pra você vender principalmente, né? Cuidar pra costura ficar bem bonita, porque fica feio, né? Uma costura toda torta, toda retorcida, e a gente ainda vai colocar lá o produto para vender e cobrar por isso, né? Então, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, essa aqui eu fiz correndo e à noite, pessoal,
E como vocês sabem aqui, eu tô sempre falando dos meus problemas, né, de visão. Então, costurar à noite pra mim é um problema, mas às vezes é inevitável, porque eu passo boa parte do dia também cuidando das coisas de casa. Então, fica complicado, aí tem que estar atendendo as clientes dos absorventes, tem que estar falando com o fornecedor, tem que estar conferindo estampa, entre outras coisas, né? Então, quando eu vou conseguir gravar, geralmente ali eu correndo, porque ou tá muito barulho, tem, sabe? Então, fica bem complicado para mim. Mas não esqueçam de se inscreverem, ativarem o sininho das notificações, deixar um comentário, estar sempre presente lá na comunidade também, porque vai ser importante para a gente estar produzindo as peças por aqui, tá bom? E conferindo sempre a descrição do vídeo, porque eu deixo maiores informações por lá, tá bom? E assistam o vídeo até o final para ver o resultado.